Boa noite a todos, parabéns Marisete pela grande apresentação, nós aprendemos muito hoje e uma apresentação fantástica e realmente é maravilhoso estar nesse projeto, né? E hoje nós vamos falar sobre algo que realmente está provocando algo que não é satisfatório à raça humana, né? E o que é? É o estresse. Todos estão me ouvindo bem? Poderia dar um retorno, por favor? Estão todos me ouvindo bem? Ok. Então, e o que é o estresse, né? O estresse é um estado mental, emocional de desequilíbrio, né? Contrário à paz e à felicidade. E isso, ele traz repercussões negativas e agressivas contra todas as áreas da vida. Isso é o estresse, né? E o estresse, né, ele, como dissemos, seja de natureza física ou psicológica ou social, é um termo que compreende um conjunto de reações fisiológicas, as quais, quando exageradas, o que acontece? Em intensidade e duração, acabam por causar desequilíbrio no organismo, frequentemente com efeitos danosos. Isto é o estresse. Só para vocês terem uma ideia, mais de 1 milhão de pessoas, né, elas saem do trabalho em consequência do quê? Do estresse, né? O estresse realmente ele é algo daninho ao ser humano. Então nós temos que evitar esse estresse. E o que o estresse pode causar, né? O estresse pode causar, por exemplo, né, tremores, né, dor de cabeça, né, aumento da pressão arterial, e tudo isso que o estresse pode causar, isso daí é algo que afeta o nosso cérebro, né, deixando-nos fatigado, em depressão, ansiedade, facilmente irritável, esquecido, né, são problemas de AVC, né, então problemas no nosso todo o sistema nervoso. Isso provoca o estresse. Tudo isso o estresse provoca, né? E uma outra coisa que nós devemos ter também, o estresse ele provoca várias outras coisas, como por exemplo, o estresse provoca problemas gastrointestinais, né? Então as pessoas às vezes têm problemas no estômago, tem problemas gerados que pelo estresse. E dependendo do estresse, se for uma forma muito alta, o que ocorre? Afeta o sistema imunológico. E o sistema imunológico, ele afeta de tal forma que provoca o quê? Aquela doença do Crohn no seu intestino, né? E isso é o quê? É o estresse que está provocando. Uma outra coisa que o estresse pode provocar é o quê? Úlceras gástricas, colites, né? Tudo isso ocorre pelo estresse. E também o estresse pode afetar o quê? Os músculos e os esqueletos. Isso também o estresse pode provocar, deixando o quê? Quantas vezes a pessoa está estressada e aqui sente aquela dor nas costas, aqui na parte superior, dá a impressão que o mundo está caindo nas suas costas, né? E o estresse pode provocar isso. O estresse pode provocar dores lombares, dores cervicais, lombalgias, né? Hérnias de disco pode ser uma provocada por estresse. E o estresse em estado muito alterado na sua parte muscular e esquelética, ele pode gerar o quê? A fibromialgia, né? Até a fibromialgia o estresse pode gerar. Isso realmente é horrível para o ser humano. E uma outra coisa que o estresse também um dos efeitos do estresse é a parte do efeito psicológico. E no efeito psicológico ele pode gerar para você a ansiedade, tristeza, irritabilidade, insatisfação no trabalho, depressão e impaciência. Tudo isso gera o quê? Gera esse estresse. Olha só. E uma outra coisa que pode gerar também é nos comportamentos, né? Dependendo, a pessoa tem rupturas de comportamento, fobia social, incapacidade de se dialogar, tudo isso pode ser provocado pelo quê? Pelo estresse, né? E diminuição do quê? Do libido. Então,
é muito grave a pessoa estar com estresse. E como que nós podemos fazer para tirar esse estresse, né? Vamos ver aqui algumas dicas, né, do médico Manny Alvarez, né? Ele deu algumas dicas. Vamos ver. Olha, o suco de maracujá. Pois é, o suco de maracujá, o que ele faz? O suco de maracujá, ele possui benefícios para o que? O seu sistema nervoso central. E possui propriedades, né, que ajuda a você ficar mais calmo. Ele é fonte de vitaminas A, C e B. Olha que fantástico. Isso daí é o que? O suco de maracujá, tá certo? E uma outra coisa é massagem. Você pode fazer massagens e as massagens vai ajudar a você o quê? A desestressar. Uma outra coisa que você pode estar utilizando é meditação, né? Além da meditação, o que pode ser feito? Um bom sono. Tem pessoas que não conseguem dormir. Então, aproveite para começar a dormir, porque dormir ajuda ao quê? A se desestressar. E praticar exercícios, é claro. Temos que praticar bastante exercícios. Uma outra coisa é você saber organizar a tua vida. Como que a tua vida está? Ela está organizada? A tua vida está organizada? Como que está o seu lado afetivo, né? E também temos aromas que podem nos ajudar, né, com relação à diminuição do estresse. E uma outra coisa também, comer alimentos ricos em vitamina B, que esses alimentos ajudam o nosso sistema nervoso. E uma outra coisa também que nós temos que preocupar é com nossa alimentação. A alimentação ela é primordial, porque se nós nutrir todos os sistemas através da alimentação, o que vai acontecer? Dificilmente nós vamos pegar o quê? Alguma doença, não é verdade? E quem descobriu o estresse foi um médico chamado Hansel. Ele foi o primeiro a pesquisar seriamente o estresse na década de quanto? De 1930, né? E pesquisando isso daí, ele pôde verificar que o estresse, né? A primeira coisa que o estresse faz é o quê? Diminuir a sua imunidade. Então, ele provoca essa diminuição da imunidade. E hoje os cientistas, né, atualmente, todos os hormônios hipofisários mobilizados no estresse atuam sobre o sistema imunológico. Olha que coisa. E por que acontece o estresse? Né? Como eu disse aqui bem no começo, o estresse ele é o contrário do quê? De paz e felicidade. Isso é o estresse também. Então, muitas pessoas deixaram de ser felizes e isso ocorre o quê? O estresse. A felicidade e a paz ao ser humano é algo que o ser humano deve estar o quê? Sempre buscando, né? Estar em paz consigo mesmo. Isso ajuda imensamente o quê? No combate ao estresse. E o estresse, ele ativa uma substância que nós deveríamos usar essas substâncias apenas em ocasiões especiais. O que ele ativa? O estresse ativa a adrenalina. E a adrenalina é algo quando você está em um estado, né? Como nós podemos ver aqui, esse jovem que está fazendo essa apresentação, ele está numa adrenalina altíssima. E isso é natural. Por quê? Porque o seu cérebro produz isso quando você está num momento de tensão muito grande. Só que muitas pessoas, hoje em dia, o que acontece com elas? Elas estão num estresse tão grande, que elas acabam o quê? Elas acabam o quê? Em estado de adrenalina quase permanente. Só que quando você não está no estado de adrenalina permanente, o que acontece? As suas glândulas suprarrenais, né, elas começam a produzir o quê? A produzir o cortisol. E isso abaixa o quê? A sua imunidade. E além de abaixar a imunidade, quando você está numa adrenalina muito grande, o seu cérebro faz com que a tua cabeça, o oxigênio que ia para o seu cérebro, as veias ficam menos oxigênio, porque o oxigênio vai o quê?
vai para o seu corpo na hora da adrenalina, para você descarregar mais energia, né? Então você tem menos oxigenação no seu cérebro e também automaticamente nutre menos, né? Por isso que a adrenalina ela é boa, mas só em estados curtos, não em estados longos, como muitas pessoas chegam no seu serviço e ficam estressado o dia inteiro, chega em casa, continua estressado, passa a semana inteira estressado. E isso realmente é muito grave, né? Por quê? Porque a adrenalina é para instantes, não para o tempo inteiro, tá certo? E aí, o que acontece? Nós devemos estar atentos a tudo isso. Por que nós devemos estar atentos a tudo isso? Porque o nosso cérebro ele tem neurotransmissores, neuropeptídeos e neuroreguladores. Olha que interessante. Então, toda hora nós estamos passando informação para o nosso organismo inteiro, para que o nosso organismo tenha sempre em estado que? Perfeito, né? Isso é o nosso cérebro. E muitas vezes o nosso cérebro funciona muito de acordo com o que nós pensamos. E aí entra os neuropeptídeos. Porque nós devemos pensar e atuar positivamente. E o estresse, ele pode ser até de uma boa notícia. Eu ganhei na Mega Sena. A pessoa, o batimento cardíaco dele vai lá para os ares, né? Então temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos. E o pensamento positivo e o pensamento negativo, ele influencia muito no nosso organismo. Influencia de tal forma que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Às vezes nós estamos meditando sobre a infância e aí vem uma recordação bonita da infância. Os neuropeptídeos mandam mensagem para o seu corpo inteiro do que? Desse pensamento positivo, né? E quando você tem uma lembrança negativa, faz a mesma coisa, manda uma mensagem negativa para todo o seu organismo. Então, comece a controlar o teu pensamento, pense positivo, fale positivo e atue positivo. Isso é muito importante para que você possa o quê? Tá, ao mesmo tempo, diminuindo esse estresse para o teu organismo. E todo esse sistema nervoso, né? Esse sistema que há, nós temos que alimentar esse sistema, né? E esse sistema tem que ser alimentado, tem que ser nutrido. Se nós tivéssemos uma alimentação adequada, o que iria acontecer? O nosso sistema, do nosso organismo todo estaria muito bem. E o sistema imunológico é muito afetado quando que ocorre o estresse. E olha que interessante, pesquisadores americanos descobriram que há quase 7 décadas que seria possível transferir a imunidade celular de um doador a um receptor e ainda educar o sistema imunológico, né? E essa descoberta foi feita pelo Dr. Sherrod Lawrence enquanto estudava tuberculose no ano de 1949. E aí ele descobriu que o fator de transferência, um agente natural que pode aumentar a capacidade do organismo de combater as enfermidades e melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. Então, o Dr. Sherrod Lawrence descobriu o fator de transferência. E o fator de transferência é um alimento que faz o quê? Nutre o seu sistema imunológico. Olha que coisa maravilhosa. Então, hoje, nós temos algo que realmente nutre o nosso sistema imunológico e vai fazer o quê? Uma contrapartida contra esse tal estresse que está presente hoje em milhares de pessoas. E foi feita uma pesquisa, 90% das pessoas que vão a um hospital, essas pessoas vão ao hospital devido ao estresse, né? Olha que algo incrível, né? E falando de fator de transferência, o fator de transferência é o mais poderoso reforço para o que, gente? Para o nosso sistema imunológico. E como que ele foi descoberto? Ele foi descoberto em 1949, como eu já disse, mas as moléculas do fator de transferências, elas tiveram um conhecimento através da nanobiotecnologia. E isso os médicos puderam observar na amamentação, né? Durante os primeiros dias, a mãe transfere informação imunológica vital para o recém-nascido, através do quê? Do primeiro alimento.
E este contém moléculas únicas que transferem a experiência imune ao sistema recém-nascido, educando e preparando para as potenciais ameaças. Então, os cientistas puderam descobrir, através da nanobiotecnologia, que a mãe, na primeira amamentação que ela dava aos seus filhos, nas primeiras horas de amamentação, ela tinha tem um líquido chamado colostro. E dentro desse líquido, tem, além dos nutrientes que o bebê precisa, também tem essa molécula. E essa molécula tem essa capacidade de transferir imunidade da mãe para o filho. E além de transferir a imunidade, transfere também o que? A informação disso, fazendo com que o bebê se reprograma em todo o seu sistema imunológico. Olha que fantástico que Deus fez isso, né? E na natureza, todos os mamíferos contêm essa mesma molécula. E nos pássaros, a gema do ovo também tem essa molécula. Então, David e Bianca Lizombie, né, eles eram pessoas multimilionárias, só que ele tinha asma. E o que é asma? É uma doença autoimune, né, provocada por diversos fatores. Dentro dele também o estresse pode provocar uma asma. E ele tinha dinheiro e tinha tempo, não tinha saúde. Foi quando ele descobriu essa pesquisa do Dr. Lawrence, pagou mais de 40 milhões de dólares e criou essa empresa. E hoje o David, ele não tem mais asma, né? Isso é maravilhoso. E olha isso aqui, gente. Aqui está o New York Times falando do quê? Falando do fator de transferência descoberto pelo Dr. Sherrod Lawrence. E nós temos aqui também o que o Dr. Edson Andrade nos fala, que o fator de transferência é um elemento capaz de modificar o sistema imunológico, transformar a capacidade do organismo e responder bem a qualquer doença, né? E nós temos aqui uma experiência que foi feita com 21 adultos em 4 semanas. Esses pontinhos amarelos são algumas patologias, vírus, fungos, bactérias. Após 4 semanas, olha, e o branquinho são os glóbulos brancos. Após 4 semanas, olha a quantidade de glóbulos brancos presentes nessas pessoas. Isso mostra a capacidade do fator de transferência quando essas pessoas começaram a utilizar. Fantástico, não? E o fator de transferência, gente, não sei se vocês já ouviram falar no cogumelo do sol, né? Cogumelo do sol que passa na televisão, que ajuda no tratamento do câncer. E o cogumelo do sol, que é o ronco shiitake, ele aumenta a sua imunidade em 81%. Enquanto que o fator de transferência está aqui no Brasil, 283%. E nos Estados Unidos, 437%. Né? É incrível isso. E aqui nós temos várias revistas trazendo, por exemplo, a Saúde fala sobre os fatores de transferências para combater o câncer. Temos a carta metodológica da Rússia, que foi, a Rússia pegou todos esses produtos no ano de 2000 a 2003, fizeram experiências, né? E fizeram várias experiências e depois disso chegaram à conclusão que o fator de transferências deveria ser usado como mediador no seu sistema de saúde. E o INCA, né, Instituto Nacional do Câncer, ele aprova o uso de fator de transferência. Para quê? Para tentar curar os cânceres. Realmente é incrível o que nós temos. Aqui está o INCA, né, falando sobre isso. E o que a Folha de São Paulo esses dias falou? Que a imunoterapia é a nova arma contra o câncer, mas drogas custam 90 mil reais. E hoje nós temos isso num custo muito menor, natural, e não é uma droga. Estamos com muito mais vantagem, né? A revista Science fala que para curar os cânceres mesmo é o que? A imunoterapia, né? Isso foi em 2013, algo muito, mas muito novo, né? E a Ana Maria Braga utilizou do que? Da interleucina 2 para fazer o seu tratamento. Para quê? Para combater o câncer, né? E nós temos o interleucina 2, eu não sei se vocês sabem, ele aumenta a imunidade em 320%, só que é uma droga. E ele sendo droga tem contraindicação, então ela teve que ir para um hospital nos Estados Unidos, e além disso, teve que ficar lá, porque tem muita contraindicação. E aí ela teve que gastar mais ou menos em torno de mais de 40 mil dólares para isso, sendo que ela poderia usar esse maravilhoso produto, né, que é o fator de transferência, que faz a sua imunidade aqui no Brasil a 283% e nos Estados Unidos 437%, poderia tomar em casa porque não tem contraindicação e ter um resultado muito satisfatório, correto?
E o fator de transferência, ele tem moléculas que contêm informações de antígeno que educa, melhora e ajuda a manter o quê? O equilíbrio no seu sistema imunológico. Então, para essas pessoas que têm vários problemas relacionados ao estresse, né, utilize os fatores de transferência. Na empresa, nós temos um dia muito agitado, muito estressado, 24 horas. E eu comecei a tomar o Energy, e eles falaram, Malaquias, isso é psicotrópico que você está tomando? Eu falei, vocês viram que eu estou mais tranquilo? Vocês viram que eu não fico cochilando mais e nem reclamando de dor de cabeça no final da tarde? Ah, é verdade, pois é, isso aqui tem me ajudado muito. E hoje 9 pessoas lá já utilizam o quê? O Energy, porque ele ajuda muito na hora de um estresse, né? Então, nós temos produtos fantásticos que fazem isso. Temos o Rio Vida, que o Rio Vida é um rio de vida. E olha o que tem no Rio Vida: o açaí, o mirtilho, a romã, fatores de transferência, sabugueira, uva roxa, maçã e aminoácidos, né? E o Rio Vida, gente, ele realmente faz a diferença na vida das pessoas. Se você tomar direitinho 2 Rio Vidas por dia, durante 6 meses, os seus órgãos internos se rejuvenescem 5 anos, né? E aqui eu tenho o Energy, que eu acabei de falar do Energy, ele realmente é maravilhoso. E o Energy, ele tem essas frutas e tem essas ervas, né? E tem essas raízes, que tem o ginseng coreano, o ginseng siberiano, o ginseng americano, a erva, o guaraná, a erva mate, o chá verde e a rhodiola rosa, a maca, né? E os aminoácidos e mais fator de transferência. Não sei se vocês sabem, mas a maca, por exemplo, ela é utilizada no Peru, né? E para que serve a maca? Ela aumenta a sua potência sexual, tanto do homem quanto da mulher. Então o Energy, nós falamos sempre que o Energy ele recupera casamentos, né? Graças ao que? A maca e o guaraná. Olha aí, né? E o Energy ele é diurético, através do erva mate, ele é muito diurético. E os ginsengs são antioxidantes, né? O ginseng americano é um ótimo antioxidante, o ginseng siberiano, ele tem a capacidade de aumentar a sua imunidade, além de aumentar a sua imunidade, dá longevidade para você, então quanto a radiola rosa. E o ginseng coreano, ele tem vários benefícios para o corpo, né? E esses ginsengs, o HC fez uma pesquisa, eles são ótimos no combate o quê? De qualquer tumor, né? Então é isso que contém o Energy. E nós temos aqui o NutriStart para você controlar o teu peso, né? Quer substituir um alimento, às vezes tem uma pessoa que sai de uma operação e não pode se alimentar direito, então dê o NutriStart a ela, vai ajudá-la e muito na recuperação. E nós temos a nossa proteína, né? E a proteína, ela é para todos, para todos, para todos, para todos. E olha a comparação que a Universidade de Auburn fez desta proteína. A proteína, ela fez uma comparação da ProTF com as 3 marcas tops de whey protein nos Estados Unidos. Reduz o apetite até 3 horas, 62%. E as 3 melhores americanas, 2%. Estimula a eliminação de gorduras das reservas superficiais. A gordura superficial, essa proteína, elimina 103%, enquanto as 3 melhores americanas, menos 29%. Estimula a eliminação de gorduras ruins, né, que estão dentro do nosso organismo. Por exemplo, gorduras que se alojam no pâncreas, no fígado, provocando ao nosso entupimento de veia, né? Então, essa proteína, ela elimina essas gorduras em 464% e reduz a decomposição da massa muscular. E o que é isso? Muita gente não entende isso. Quando você vê uma pessoa que está ficando idosa, né? Uma pessoa já de mais idade, comumente as pessoas brincam. Olha, caiu tudo, tudo caído aquele idoso, né? Mas na verdade houve o quê? Uma decomposição da massa muscular, né? E a nossa proteína, ela recompõe a sua massa muscular em 132%, enquanto as 3 melhores americanas, 8%. E uma outra coisa fantástica, a nossa proteína é o quê? Nanobiotecnologia. E por isso ela estimula o desenvolvimento da massa muscular em até
74% e queima as gorduras até 464%. Esses dias eu estava fazendo uma apresentação numa academia e aí o professor estava lá com os alunos, eles estavam tomando a proteína, eles tomaram a proteína e após tomar a proteína, o que eles começaram a fazer? Tomaram também um BCAA e depois tomaram outro lá que era o EAA. A nossa proteína ela é completa, você não precisa tomar nada além disso, ela já vem toda completa, né? Então você acaba economizando, né? E a nossa proteína inclui também 600 miligramas de fatores de transferência. Olha que fantástico. E ela não contém nem lactose e nem glúten. Olha que maravilha, né? E regula todo o metabolismo, né, do seu organismo. E também ajuda a combater o quê? O estresse, né? Tudo isso faz essa proteína. Então, essa proteína é fantástica. Olha aqui alguns resultados que a Marisete já mostrou anteriormente. Aqui nós temos uns resultados, né? Realmente a proteína faz a grande diferença. Então hoje eu agradeço a todos que estão aqui hoje por estarmos aprendendo um pouco sobre essa palestra que é sobre estresse. Então eu digo a vocês uma boa noite a todos vocês e que nós podemos ver na próxima semana. Um abraço a todos.